uma outra ponta que não necessariamente esteja visível, mas que é um convite para nós seres humanos, né? E isso você chama de tecnologias ancestrais. Então a tecnologia ancestral é caminho, é sankofa, é a gente poder se empoderar da nossa história, e, sobretudo, se empoderar de quem nós somos e olhar para as nossas potências, olhar para quem a gente é de um outro lugar, que a narrativa eurocentrada não permite e não quer que a gente olhe. Então a tecnologia ancestral é caminho. Eu tenho um marco histórico e dependendo daquele marco histórico, né, eu tenho um processo de apagamento. E aí me vem mágica, eu consigo apagar aquilo que está aqui escrito, sei lá. Eu vou apagar, vou passar uma tinta aqui. Só que a oralidade não se apaga. Ela disse assim, o homem da fazenda chegou para mim e falou assim, eu botei fogo nos documentos tudo da negraiada. Ele usou esse termo, inclusive. E ela falou assim, você pode ter apagado os documentos, botado fogo. Mas o verbo que eu lancei no mundo, ninguém mais apaga. Olá pessoas, bem-vindos, bem-vindas. Eu sou Arthur Ranieri, eu sou um dos sócios da Atmagenos e é um prazer estar aqui com vocês em mais um episódio desse espaço de conversa chamado Atma Talks. E eu tenho um prazer aqui de receber um amigo, ele é meu irmão de santo e ele é um mestre para mim. E eu queria trazer para essa conversa o Rafael, ele vai se apresentar um pouco mais e a gente vai bater um papo, né? E só para complementar, ele é um papo que talvez o tema que a gente vai trazer aqui, ele provoque reflexões, essa é a ideia, mas também provoque vontade de querer acessar a sua potência interior, ok? Então, Rafa, bem-vindo, obrigado por aceitar o convite e esse espaço aqui, em especial, é para você trazer toda a sua vivência, o seu conhecimento. E eu queria que primeiro você se apresentasse, assim, quem é esse cara que está aqui, chamado Rafael, e muitas vezes de Mestre Rafael? Primeiramente, antes até de eu me apresentar, eu queria pedir licença para os meus e as minhas que estiveram antes aqui nesse chão. E eu vou recitar um trechinho de uma cantiga que eu aprendi com o meu mestre, lá na cidade de Vinhedo. O mestre João, ele me ensinou uma cantiga que ele fala assim, né? Eu vou recitar ela, que é: boa tarde, moça, boa tarde, moço. Eu cheguei agora. Se me der licença, eu canto. Se não der, eu vou me embora. Então cante. Bom, eu sou o mestre Rafa Salu. Eu sou neto de Rafael e de Josina, duas pessoas negras retintas de Bahia, né? Especificamente de Baixa Grande. E eu sou filho de Jandira Salustiano. E eu também sou neto de Dona Nair, que é uma mulher indígena, que deu à luz ao meu pai, seu Israel, na qual eu tenho muito amor e carinho, não está mais entre nós fisicamente, mas está aqui com a gente hoje também. E eu sou pai da Gabi, da Cacá e do Fefe, e sou companheiro da Camille. Dito isso, para a gente se territorializar, né? Eu sou pai de santo, eu sou mestre de cultura popular, né? Eu sou mestre de capoeira Angola, de samba de roda, sou um grande estudioso da cultura popular, né? E eu queria agradecer, na verdade, a possibilidade de estar aqui, da gente conversar, bater um papo e falar sobre as minhas vivências e experiências, né, na vida, no mundo corporativo. Está sendo uma honra estar aqui para contar e narrar todas essas histórias. Muito bem.
quero complementar. O Rafa, ele compõe o time de consultores da Atmagenos, e, em especial, essa composição, eu já quero fazer aqui o link para o nosso tema, né? Sim. Em alguns episódios do Atma Talks, a gente trouxe, né, o impacto e a nossa percepção da inteligência artificial, que seria aqui um extremo do desenvolvimento tecnológico que todos nós, em alguma medida, estamos vivendo, né? E eu acredito, e conversando algumas vezes com o Rafa, que existem outras tecnologias, um conjunto de tecnologias que tem feito alguns convites para a gente. Enquanto, de um lado, né, a gente tem a inteligência artificial, ela esticando a corda, né, para uma transformação na sociedade, de como é que a gente trabalha, como é que a gente desempenha tarefas no dia a dia. Eu acredito que tem uma outra ponta que não necessariamente esteja visível, mas que é um convite para nós, seres humanos, né? E isso você chama de tecnologias ancestrais. Então eu queria começar por aí. Então, o que são tecnologias ancestrais? As tecnologias ancestrais, elas me atravessam num momento da minha vida que eu vou citar, que é para a gente conseguir trazer um enriquecimento que a tecnologia merece. Então, quando eu era menino, eu me descobri um menino negro, um menino afro-indígena. E aí, o que aconteceu quando eu tive essa descoberta? Essa descoberta ela não veio de uma forma saudável àquela criança. O descobrir-se negro muitas vezes vem junto com o racismo. Então, eu estudei numa escola e eu me lembro claramente que enquanto eu era uma criança, eu brincava com as outras crianças. Eu era só uma criança brincando. Mas um dia, eu parei para olhar a escola e percebi que pessoas como eu, na escola inteira, éramos apenas em 5. Eu, o meu irmão, que eram os filhos da auxiliar de limpeza, e mais 3 crianças que eram filhos do porteiro da escola. E aquilo me incomodou, porque onde é que estavam as crianças como eu? E aí isso fica muito maior, Arthur, quando eu decido entrar para o coral da escola. E ia ter um teste para fazer parte do coral da escola, e eu pedi para minha mãe se eu poderia fazer, eu era bolsista na escola, e fui fazer esse teste. E eu não passei no teste. E eu não passei no teste porque a Pro olhou para aquela criança de 6, 7 anos e disse assim: "Ah, você não tem voz para cantar aqui não. Aqui você não canta não." Aquela criança não entendeu exatamente o que estava acontecendo, porque todas as crianças cantavam desde o jardim de infância. Mas eu não podia cantar no coral. Isso que não me entristeceu a beça. Passou. Na 7ª série, eu comecei a tirar algumas notas muito boas na sala. Mas eu tive uma professora de língua portuguesa que ela começou a fazer pequenas perseguições, pequenas violências contra mim. Então, uma delas foi quando eu tirei uma boa nota. Ela dizia assim: "Você colou." E eu disse: "Não, não colei." "Não, você colou sim." E ela pegou minha bolsa e jogou tudo para o chão, à procura de um possível papel, alguma coisa que eu tivesse usado. O que acontece depois disso é que eu vou para a diretoria responder por algo que eu não fiz, e minha mãe é chamada. Quando minha mãe é chamada, existe uma troca ali de palavras, e a minha mãe, muito nervosa com aquela situação, falou: "Meu filho não colou e eu confio nele." E eles insistiram naquilo, até que um adolescente da sala, vendo aquela cena e o meu desespero, porque eu poderia perder a bolsa por conta dessa situação, segundo eles, ele disse: "Ele não colou. Eu colei. E a carteira minha é que está com as respostas." Ele assumiu o que ele tinha feito, e aí ficou um mal entendido, né?
Mas a partir disso, essa professora começou a me perseguir muito. E aí a cereja do bolo, que foi muito ruim, foi quando perguntaram o que a gente ia ganhar de Natal, já para o final do ano. E eu disse, eu pedi um LP do Michael Jackson. Automaticamente a professora se levantou, reuniu as crianças em minha volta e fez uma oração para tirar o demônio do meu corpo. Porque onde já se viu o Michael Jackson, isso é coisa do demônio. Então, além da ausência de pessoas como eu na escola, aquele dia eu percebi que aquilo que eu gostava, que de alguma forma me trazia elementos de pertença, foi demonizado. E eu repeti de ano, naquele ano. Eu repeti, não tive condições de continuar os estudos naquele lugar. E, enfim, fui para uma outra escola, uma escola pública, perdi a bolsa. É aí que a tecnologia ancestral me atravessa. Porque eu conheço, no ano seguinte, um coletivo de capoeira. Esse coletivo de capoeira tinha um professor chamado Adilson, que é o meu mestre, Adilcinho. E quando eu chego nesse lugar que ele dá aula, a convite de 2 amigos, eu chego e encontro muitas pessoas como eu, então meninos, meninas pretas de periferia, e essas pessoas, elas estavam livres para ali ter as suas potências valorizadas. E eu não quero mais sair desse lugar. Para você ter uma ideia, nesse último ano que eu reprovei, eu tive que fazer um tratamento com fisioterapia, usei um espaldar, inclusive, na cintura, porque eu fui me bloqueando, me fechando, porque eu não dava mais conta daquele peso. E quando eu chego lá na capoeira, eu abro meu peito, e eu fico tão feliz, e era uma aula de musicalização, de musicalidade da capoeira Angola. Da capoeira Angola não, era de musicalidade da capoeira que o meu mestre trabalhava, que era a capoeira regional de Bimba. Aí o que aconteceu? Meu mestre me deu um pandeiro na mão, no primeiro dia, e ele deu um brado assim, um grito, "Yay!" Cantou uma cantiga, e ele falou que depois todo mundo podia cantar um trecho, que a gente chama de cantar em martelo, né? Que é responder muitas vezes até o coro do outro, ali, o improviso do outro. E aí, quando chegou a minha vez, eu falei, eu vou fazer igual o mestre. E aí eu dei um "Yay!" E aquilo parou a roda. E o mestre olhou para mim, sorriu e deu continuidade. E eu ali com o pandeiro, batucando. No final desse encontro, eu falei, mestre, eu quero ser mestre. Ele sorriu para mim e falou assim, então continua vindo aqui. Então imagina que essa criança, esse adolescente já negro, encontra um coletivo em que ele tem pertença, em que ele vê pessoas como ele, em que ele vê o povo dele com vários saberes ali, e ele quer estar ali. E eu continuei, segui o conselho do mestre, né? Hoje eu sou mestre, não da vertente de capoeira que meu mestre trabalha, mas de capoeira Angola, que foi uma outra capoeira que eu conheci na minha vivência, na minha caminhada. A tecnologia ancestral é isso. A capoeira, de alguma forma, me fez me reconectar com a minha ancestralidade, que me foi negada, que me foi retirada por conta da escravização do nosso povo em diáspora. E a capoeira com as suas cantigas, aí depois o samba com as suas cantigas, os batuques que pulsam ali no peito, me foi dando condições de entender que o mundo tinha uma narrativa de apagamento dos meus. Eu diria para você, então, que a partir desse momento eu começo a revisitar os meus. A saber das histórias. Aí minha mãe começa a contar histórias de meus avós, de meus tios, a
eu começo a buscar outras referências que são me apresentadas na escola e questiono, inclusive, porque a escola, quando me apresenta a história do meu povo, me apresenta a partir da escravização. Só que a capoeira estava cantando outra coisa ali nos seus códigos, nos seus símbolos, e eu começo a ter esse questionamento. Até que eu entendo que a gente estava numa disputa de narrativa. E aí, quando eu me vejo nesse lugar, aí a minha potência começa a expandir. Eu começo a me perceber no mundo diferente. E aí eu assumo o meu cabelo, eu assumo a minha história. E eu entendo que a história do meu povo não começa na escravização. É onde eu começo a olhar para minha avó. Eu até fiz uma cantiga para ela, que veja só, minha mãe me conta que teve um determinado momento que eu estava muito doente, ainda menino, e não sarava, não sarava. Ela disse que a minha avó um dia bateu na porta, perto do meio-dia, adentrou. Minha mãe falou que era uma hóstia duvidosa. Me deu essa hóstia, me rezou e saiu. Quando ela voltou, eu estava brincando já não tinha mais febre, eu estava curado. Minha mãe, quando conta essa história, e aí eu penso nessa mulher indígena, com tantos saberes de cura, eu falei, nossa, a avó não está mais aqui entre a gente, mas eu vou fazer uma cantiga para ela. E a tecnologia ancestral ela é tão profunda que quando eu canto essa cantiga, minha avó se achega. Eu sinto a presença dela. E isso, mais uma vez, me fortalece. E a cantiga que eu fiz para ela é: foi vovó que me curou, meu bem, com a hóstia consagrada, com o rezo da Jurema. Com o rezo da Jurema, meu bem, e vela de encruzilhada, camaradinha. Viva a vovó! Então a tecnologia ancestral é caminho, é sankofa. É a gente poder se empoderar da nossa história, mas sobretudo se empoderar de quem nós somos. E olhar para as nossas potências. Olhar para quem a gente é de um outro lugar, que a narrativa eurocentrada não permite e não quer que a gente olhe. Então a tecnologia ancestral é caminho. Cara, eu escutei tanta coisa assim e algumas palavras que você trouxe, elas estão reverberando até agora. E me veio uma coisa, né? Que para além de um uso criativo, né, para tentar colocar essa questão ancestral na pauta, porque nós estamos usando o termo aqui, né, tecnologia ancestral. Sim. Que pode parecer, quando a gente pensa em tecnologia, por exemplo, digital, né, cada vez mais digital, cada vez mais outros mundos, a virtualidade, pode parecer, não, mas isso não é uma tecnologia. E me veio agora a extrema importância de colocar no mesmo patamar essas tecnologias. Por quê? Porque quais são as palavras, né? Por último, você trouxe caminho. Você contando a história, eu comecei a pensar e também quero checar, né? Porque eu acho que vale a gente explorar sem querer, até porque eu acredito, né? A gente tem coisas em comum com relação a parte desse caminho de desenvolvimento, né, espiritual, as questões africanas, também indígenas. Eu acho que vale a gente começar a dar alguns atributos. Por exemplo, você comentou na sua história, me veio assim, cara, é um reencontro. E ele é um reencontro acho que em muitas camadas. É um reencontro com os seus, os nossos, consigo mesmo, com outras histórias e saberes. E eu digo reencontro porque nós não estamos falando aqui sobre uma inovação tecnológica. Não. É um negócio que ele
atravessa o tempo de um jeito muito amoroso, eu diria, porque ele é perene. Não tem inovação do tipo, não é igual a Uhum, tecnologia de um outro extremo, que necessária, acho que uhum, se a humanidade cria o que cria, né, tem os seus motivos, mas estamos falando de uma tecnologia que, que seja uma tecnologia de algo que é mais essencial, vamos assim dizer, né? Algo que é mais profundo. Outra coisa que sim. veio assim de pertencimento. Uhum. Então eu tô aqui elaborando junto contigo coisas que vieram, né? E, e obrigado por trazer essa história, né? Porque essa é uma história vivida. É, e você sabe, você trazendo agora, eu fico pensando que na minha jornada até encontrar e olhar para as tecnologias ancestrais, né? De minha avó, por exemplo, que tinha um saber dos rezos, da capoeira, que me devolve a ancestralidade que me foi retirada, do samba, do maracatu, do samba de bumbo. A vida era contada para mim a partir do milagre grego, né? Então, o que é contado na escola? E é estranho como, até hoje, muitas vezes, isso ainda não é questionado. Não, obviamente que existem muitas pessoas já questionando, né? Mas quando eu estava lá em sala de aula, eu não tinha repertório para Questionar, fazer questionar um aquilo. pensamento crítico sobre aquilo, Como né? que eu vou fazer? O professor está lá, professando muitas vezes, né? Não era muita de troca. Inclusive por isso que eu me torno educador também, porque eu espero poder trocar com os meus alunos, e quebrar esse paradigma desses professores que professam. E esse cara está me dizendo que muitos dos saberes acontecem na Grécia, a Grécia é o berço. E aí, depois, com o tempo, a gente para pensar que, pô, mas peraí, toda a humanidade estava parada, esperando Do, a Grécia produzir algo científico, filosófico, para a gente conseguir. Não, peraí. Então, alguma coisa não está fechando essa história. E aí já é um apagamento que é cruel, né? Porque se eu hoje posso contar para minha filha, os meus filhos, que a nossa história ela não começa na escravização, ela começa muito antes. Poxa, eu estou falando de uma potência que me atravessa. Agora imagina que perigo para essa sociedade que quer promover esse apagamento, uma criança, desde cedo, saber das suas potências, né? A gente viveu um regime escravocrata no Brasil, em que muitas pessoas ainda bebem dos frutos disso que aconteceu. Para a gente, o que sobra, né? Então, olhar para os saberes de minha avó, olhar para os saberes de meu povo, por exemplo, o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras não é de Pitágoras. Aquele teorema existia há muitos e muitos anos antes até de Pitágoras nascer. A gente não fala, por exemplo, que o berço da civilização é a África. Quantos saberes existiam já naquele território, né? Eu vou dar um exemplo muito massa que eu gosto, que é que eu me lembro que a minha avó não usava relógio. A minha avó não tinha relógio, mas a minha avó sabia o tempo, que é diferente de saber a hora. sim. A minha avó tinha uma tecnologia dentro dela, um saber dentro dela, que ela sabia a hora de plantar, o que plantar, quando colher. Ela sabia se esfriar, se a chover, porque ela sabia o tempo. Ela fazia parte do meio ambiente. Ela não estava explorando o ambiente, ela fazia parte dele.
E essa é uma tecnologia que a gente perdeu nos grandes centros. E isso faz a gente se afastar da gente, de quem a gente é. Então, eu acredito que essa retomada que a gente faz da ancestralidade, além de nos devolver a nossa história e ser muito importante no combate ao racismo e outras violências, eu acredito que é um lugar de cura e de saúde. É um lugar onde a gente sim acessa com afeto, né? A gente acessa com carinho e a gente precisa acessar com respeito, porque a gente está falando de algo que eu não criei nada. Eu estou acessando um saber que foi herdado. Então eu fico pensando que o fato da minha avó não usar relógio e saber o tempo me provoca a me relacionar com o mundo de uma outra forma. As pessoas têm falado muito sobre o desenvolvimento do mundo, o desenvolvimento humano. A minha avó me ensinou envolvimento do mundo, envolvimento humano. Que aí a gente parte para um outro lugar de relação. Sim. A gente parte para um outro lugar. E eu percebo que os coletivos... Eu faço hoje parte de um coletivo que é de um samba histórico na cidade onde a gente está bem presente, que é a cidade de Vinhedo, que é o Samba de Bumbo da Dona Aurora. E o Samba de Bumbo da Dona Aurora tem saberes que não estão nos livros. Quem quiser saber tem que ir lá, conversar com as mestras, com os mestres. E olha só como são as coisas. Um dos saberes que eu acessei lá foi, por exemplo, Vinhedo conta a sua história a partir da vinda dos imigrantes italianos. Mas o que tinha lá antes? Essa é a pergunta que eu faço quando alguém me narra uma história a partir de um marco, né? E tudo bem você ter um marco, mas Sim. o que tinha antes? O que tinha antes? Tinha povo G, povo Tupi, tinha povo Tupinambá naquele território. As grandes estradas que Vinhedo tem hoje, que atravessam Vinhedo e que divide o município, inclusive, a Estrada da Boiada, por exemplo, é uma estrada que tem uma tecnologia que foram os indígenas que abriram aquela estrada. Inclusive, para ter fluxo para outros territórios. O Samba de Bumbo da Dona Aurora narra muitos episódios de um momento da escravização de povo banto, principalmente, naquele território. E aí não está no livro, mas está lá na letra do samba. Isso, para mim, é a pureza da tecnologia. Pode não estar no livro, mas está na oralidade. E dentro dessa oralidade, quando a gente acessa, a gente fala assim, faz sentido. E aí essa oralidade traz um outro saber. Tem uma cantiga, por exemplo, do Samba de Dona Aurora, que eles falam: tomara que chova das bandas de onde eu vim, para a chuva apagar o meu rastro e ninguém saber de mim. Eles estão falando de um saber que é quando Nego Bernardino, que foi uma das lideranças do Quilombo de Rocinha, ia com o seu grupo para as outras fazendas para libertar seus irmãos, ele fazia isso quando? Em dia de chuva. Ou por dentro dos rios. Porque isso dificultava rastreá-los. Então tem uma tecnologia, tem um saber aí, e que ele se torna atemporal porque fica eternizado na letra de um samba, para que essa história chegue até a gente. Isso é de um poder. E quem ouve aquele samba sendo cantado, entende esse contexto, nunca mais ouve uma letra de samba Da mesma forma. da né? mesma forma. Acessa de outro jeito. E aí a gente está falando, então, de um envolvimento com o mundo e com as manifestações culturais muito mais profundos. Poxa, Rafa, mas como isso acontece? Eu tive a oportunidade de tocar alguns instrumentos, hoje eu toco com eles, de tocar um tambor lá, que é o trovão. E ele não tem esse nome à toa. A hora que o mestre colocou o trovão no meu peito e eu dei o primeiro bum,
eu ainda estou tentando entender o que acontece. Eu não sei. Mas o que eu posso dizer é que com aquele boom, eles me levaram novamente para casa. E quando eu digo casa, eu falo do ventre de minha mãe. Porque o primeiro boom que eu ouvi foram as batidas do coração da minha mãe. Quando eu ouço aquele boom de novo no bumbo, aquilo me leva de volta para casa. Então a tecnologia ancestral tem esse poder da gente olhar para dentro, mas também da gente expandir para fora. De uma forma em que a gente olha a nossa sociedade e que a gente se orgulhe de quem a gente é, de que a gente combata de fato as narrativas que não incluem propositalmente os saberes do nosso povo. Você falou dessa coisa, né, eu não me lembro exatamente se você usou esta palavra, mas se não usou foi o que me remeteu, enfim. E eu quero conectar, explorar essa coisa da tecnologia ancestral a partir de nós. Uhum. E eu faço uma brincadeira de palavras, né? Corporalidade. Uhum. E não por acaso, dentro do contexto onde a Atma está inserida, né, onde a gente atua em projetos, nós falamos de corporações. Uhum. E a brincadeira que eu faço de palavras, né, que é um processo de corpo-oralidade. E aí, essa guerra de narrativa, e você falou do tempo, eu quero conectar tudo isso para continuar a explorar essa tecnologia ancestral, né? Então a gente tem um processo de que assim, eu tenho um marco histórico e dependendo daquele marco histórico, né, eu tenho um processo de apagamento. Uhum. E aí me vem mágica, eu consigo apagar aquilo que está aqui escrito, sei lá. Eu vou apagar, vou passar uma tinta aqui. Uhum. Só que a oralidade não se apaga. Não. Então, olha, essa tecnologia oral não escrita, ela é de uma outra natureza. Uhum. Ela se propaga de um outro jeito, que é um pouco o que você trouxe. Assim, você tem que estar lá, tem que viver, tem que escutar, Uhum. tem que interagir. E para incorporar esses saberes, é vivência corpo. É vivência corpo integral, porque quando a gente incorpora esse saber, a gente ganha uma outra responsabilidade, que é excorporar para o mundo. Continuar a transmissão, a Exato. expressão disso. Hoje eu me vejo, no território em que eu habito, como um zelador desses saberes. Eu tenho uma responsabilidade com esses saberes. Primeiro porque esses saberes me atravessam o meu corpo, atravessam o meu ser, e eu preciso, como um rio, permitir que isso flua para todos os espaços. Para que todo mundo que quiser se achegar, se achegue e possa ter essa possibilidade também, né, de conexão e de saber, né? E essa coisa da oralidade, né, que eu acho muito fantástica, porque olha que sabedoria quando eu falo que lá no samba está escrito, né, de uma forma oral, o que de fato aconteceu. E aí esse samba ele é cantado há centenas já de anos. Tá lá. Está sendo cantado.
Eu soube, por exemplo, de uma matriarca, uma das mais antigas de Vinhedo, a nossa última remanescente quilombola, inclusive. Ela disse assim, o homem da fazenda chegou para mim e falou assim, eu botei fogo nos documentos tudo da negraiada. Ele usou esse termo, inclusive. E ela falou assim, você pode ter apagado os documentos, botado fogo. Mas o verbo que eu lancei no mundo, ninguém mais apaga. E eu achei isso, quem me contou isso foi Dona Lúcia. Eu achei isso de uma sabedoria de enfrentamento, né, a todo esse sistema, que eu não sei nem como explicar. Você sabe que uma vez eu tive uma situação em que eu fui contratado para fazer um samba de roda na praça, lá na cidade de Vinhedo. Fui contratado por um edital de chamamento. Enquanto a gente estava ali fazendo o samba, chamaram a polícia. E a polícia foi lá. E o guarda, obviamente aquele guarda ele não representa, né, aquela instituição, certamente não. Ele avançou com o carro em cima da roda de samba e desceu do carro dizendo assim, não vai fazer essa macumba aqui não. E aí eu falei, o quê? Não vai fazer essa macumba aqui não. Eu demorei para entender do que se tratava aquilo. Obviamente que muitas pessoas, quando ouviram aquilo, foram dialogar com ele e tal. Eu não tive nem condição de dialogar muito com ele, que aí me foi caindo a ficha do que estava acontecendo. E eu continuei o samba. E eu queria contar o que estava acontecendo para quem não estava conseguindo perceber. E aí eu cantei uma cantiga que falava, o seu guarda civil não quer a roupa no parador. Meu Deus, onde eu vou parar? Parar minha roupa. Isso é um código. E quem estava atento ao código entendeu o que estava acontecendo ali, né? Então, quando eu trago essa história, eu trago porque há uma tentativa não só de apagamento histórico, mas da gente não acessar as nossas potências. A gente vive num lugar chamado Brasil que majoritariamente mata pessoas como eu todos os dias. Todos os dias. Onde a sua população carcerária, em sua maioria, são pessoas como eu, em que mulheres com a cor de pele como a minha são as que mais sofrem violência. Que mulheres trans com a pele como a minha são as que mais sofrem violência. E que crianças com a mesma cor de pele como a minha, em aproximadamente 78% dos casos de racismo acontece na escola. Então, eu percebo que a gente precisa fazer algo. E esse fazer algo, que também me atravessa, vai ganhar força quando eu percebo que ser educador é possibilitar a transformação de pessoas que transformam o mundo. Já dizia Paulo Freire, inclusive. Então eu decido ser educador. Depois eu me torno arte educador, né? E começo a trabalhar com a capoeira, com o samba, com os batuques, com oficinas de tambor. E aí tudo aquilo que eu acesso de sabedoria ancestral se torna elemento para que eu leve para a comunidade, para a escola, formação de educadores, em forma de apresentação, de roda de conversa, de vivência, enfim, de várias formas, para a gente propiciar, primeiro, uma sensibilização em quem precisa ser sensibilizado,
propiciar empoderamento para quem precisa se empoderar e propiciar uma transformação. Então eu diria que hoje eu estou muito nesse momento de responsabilidade com esse saber que eu herdo e para levá-lo a lugares que querem ser transformados, que querem ser sensibilizados, né? E aí nasce uma coisa linda, que é o Shikarangoma. Eu era no momento que falei assim, a gente vai falar disso em algum momento, eu falei Sim, assim, é agora. é Então, agora. acho que é uma história super importante, né? Antes de você Sim, contar, eu, eu acredito, se você puder, ao contar, fazer essa conexão, né? Porque assim, eu não estou literalmente na sua pele, sim. né? O máximo que eu sofri de algum tipo de preconceito tem a ver com a minha escolha de busca espiritual religiosa Uhum. e que ainda assim tá pouco visível, né? Eu tô aqui usando alguma coisa, tal, então eu senti pouco que é sentir esse lugar, né? Mas eu acho que eu senti o suficiente, talvez, para talvez me encaixar nesse lugar de alguém que vem se sensibilizando, Uhum. né? Eu não preciso de empoderamento, né? Essas condições todas que você está trazendo, de alguma maneira, elas me trazem um privilégio, né? Uhum. De ter algum poder, algum acesso, né? Agora, eu eu preciso continuar a me sensibilizar para ganhar consciência, conhecimento, porque aí entra um ponto que eu achei interessante, você usou uma tríade, né? Sensibilização, Uhum. empoderamento e transformação. Sim. Porque, para mim, tem um fato. A gente precisa transformar. E aí, Sim. onde é que entra? Porque a Atma tem como essência o amor que transforma, Uhum. né? Então, nossa vida, nossa escolha é transformar algo, né? E conta pra gente, assim, o que você está desenhando em conjunto com a gente. Nossa. Da dor daquele menino, mas muito também da potência daquele menino que eu começo contando a história, nasce um desejo. E que desejo é esse? A princípio nasce um desejo de que meus filhos não passem pelas violências que passei. E aí, com o tempo, eu fui percebendo, então, que aquilo que me foi apresentado, eu também tinha uma responsabilidade com aquele saber. E aí, dessa força, nasce, então, um desejo de transformação que me leva a ser educador e que me leva para muitos lugares. E aí nasce, recentemente, baseado em todas as vivências que eu já tive, inclusive dentro das manifestações culturais negras indígenas, muitas delas de origem banto, que é também a minha origem, nasce o Shikarangoma. Shikarangoma, que significa o Senhor dos Tambores. E por que Shikarangoma? Porque é uma sensibilização, uma vivência que tem o som do tambor. E aí lembra que eu falei que quando eu toquei o trovão, Uhum. ele me levou de volta para casa e acontece algo aqui dentro que eu não sei explicar até agora. Porque o tambor, ele fala. E na ausência das minhas palavras, o tambor fala por mim. Então por isso eu escolhi esse nome para essa vivência. E aí o que acontece nessa vivência? A gente canta, a gente dança, a gente conversa, a gente assume um lugar. Mas para assumir esse lugar, cada um tem que olhar para si. Então, acho importante quando você diz, olha, eu estou num lugar que me propicia vários privilégios.
Porque é olhar para esse lugar mesmo. Então, quem tem privilégio é olhar para esses privilégios. Agora, quem precisa se empoderar, vai se empoderar. Para a gente chegar. Porque uma coisa que o Chicaro Ngoma vai dizer para pessoas como eu é: você descende de reis, de rainhas. Você descende de pessoas que eram exímios sábios dessa terra. Que, inclusive, esse povo todo que a gente fala, com todo respeito, lá da Grécia, estudou em Kemet, que hoje a gente chama de Egito, mas Sim. estudou lá. Bom, Aristóteles, se Exatamente. podemos dizer que ele foi um iniciado, ele foi iniciado no Kemet, Egito. exatamente. Então, Pitágoras, que você falou do Pitágoras. sim, né? também. Tá lá também. Sim. Então a gente começa a renomear as coisas, dando os seus devidos créditos. E isso é importante na nossa formação, para que a nossa história seja uma história que vai ser contada honestamente. E o tambor faz isso. O tambor traz para esse lugar. Então o Chicarangoma é essa vivência onde nós experienciamos o cantar, a corporalidade, os saberes, e aí a gente assume uma responsabilidade. Assim como eu acessei uma responsabilidade com os saberes dos meus mestres e mestras, há uma responsabilidade. E aí essa responsabilidade vai promover as transformações. Eu acredito nisso. Porque a gente toca essas cantigas que eu recitei aqui, elas não estão tocando no rádio. Elas tocam no coração. Elas têm um outro lugar. E aí, quando toca, é impossível não ser afetado. Eu acredito no amor. Porque o amor afeta. O amor transmuta. O amor move. E eu acredito que as cantigas que a gente traz, elas também promovem esse fluxo. Então, quem vivencia isso, sai dali no mínimo mexido. 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 E pessoas como eu têm o foco de sair dali com a coroa na cabeça de novo. Então, o Chicarangoma nasce também para colocar as coisas nos seus lugares. Quando a gente fala, por exemplo, do Chicarangoma, nesses espaços que eu falei, né? Falei da escola, mas eu vou também falar do mundo corporativo, por exemplo, né? O último índice do IBGE vai trazer para a gente que aproximadamente 56% da nossa população é negra, parda e indígena. E a minha pergunta às vezes é: a gente conhece algum lugar que tem 56% de pessoas como eu em espaços de liderança? Não. Então, Chicarangoma vai promover isso. Essa reflexão dessa importância. E talvez quem recebeu o Chicarangoma vai olhar para isso de um outro lugar. Alguns estudos dizem que é uma equiparação salarial, ela vai acontecer possivelmente depois de 2086. Talvez. Se as políticas públicas, né, como as cotas raciais, por exemplo, as cotas trans, continuarem acontecendo e a gente não parar de trazer políticas públicas, né, para sanar essa dívida histórica que tem com o nosso povo, continue acontecendo. Precisa acontecer. Porque através dessa reparação é que a gente vai conseguir ter uma qualidade de vida melhor para a gente, para o nosso território, para o nosso país, né?
E aí talvez a gente mude um pouco esse quadro em que um homem como eu corre o risco enorme de tomar um tiro aonde mora, né? Porque bala perdida ela tem nome e sobrenome e lugar, né? Sim. Então, eu acredito que projetos como esse, eles trazem conscientização, trazem letramento. Porque quando eu me conscientizo que eu sou um homem negro e que eu tenho, né, eu sou um homem negro, eu sou um homem afro-indígena, eu me compreendo, tá? Então eu sou um homem afro-indígena, eu tenho um cabelo assim, eu tenho os olhos assim, a minha boca é assim, eu nasci no seio da família assim, ok. Aí quando eu tenho um letramento, eu entendo como que essa dinâmica toda no mundo funciona. E aí a gente tem trampo, cara. A gente tem muito trampo. Eu ouvi uma vez uma fala que eu achei interessante, que o autor falou assim, essa guerra a gente não vai ganhar não, mas nós também não vai perder. Então a gente hoje está nesse lugar. E o meu papel, enquanto esse homem afro-indígena, que acessou esses saberes, de fato é trazer essas vivências enquanto uma forma de fato de transformação para o mundo. Eu acredito nisso. Os nossos mestres e mestras acreditam nisso. Lembra que eu disse que a polícia chegou no samba para me tirar? Naquele dia, foi em 2015, abril de 2015, abril de 2015, abril de 2016, para ser mais exato, 2016. Naquele dia eu fui embora para casa, muito chateado, e no meio do caminho eu parei para falar com a minha ancestralidade. E eu falei para eles assim, como que vocês conseguiram? Porque eu não sei se eu estou conseguindo, tá difícil. Como que vocês fizeram? A partir daí, eu tive acesso a muitas manifestações culturais. Eu confesso para você que todos os dias me dão essa resposta. Todos os dias me dão essa resposta. Seja a saia da tia Maria balançando, seja o cantar do seu João, seja o batuque da minha filha no terreiro, seja minha companheira cantando um samba em casa. Eu comecei a ter essas respostas, sabe? Então o Chicarangomo ele nasce desse misto, que tem amor, que também tem um ódio, tem uma dor, Sim. que me potencializa para esse outro lugar. Então, vamos construir uma roda de conversa, vamos falar, vamos ser ouvido. E eu acho extremamente importante quando as pessoas querem saber sobre a nossa história e perguntam pra gente. Uma coisa que eu tenho lá em casa, que eu falo muito é, eu tô vivo, hein? Quem conta a minha história sou eu. Eu tô aqui ainda, vou contar a minha história. E olha que tecnologia legal que tá nisso, que é até a nossa forma de ver a morte. Porque morrer é ser esquecido. E o nosso povo é tão sábio que o nosso povo não morre. Porque todas as vezes que eu tô na roda e eu canto uma cantiga que eu aprendi com alguém que já se foi e nomeio isso, ou eu no meu cantar está presente isso, essa pessoa não morreu. Que ela não foi esquecida, ela está viva. Eu tenho uma cantiga que eu canto lá no Samba de Dona Aurora. Eu vou falar muito de Samba de Dona Aurora porque é um lugar que eu tô de muito aprendizado, né? Sou um grande aprendiz desse samba. Eu canto uma cantiga que ela diz que eu sou filho de Israel. Meu pai chama Israel. Israel gostava de sambar. E hoje eu tô aqui pro samba continuar. É sobre legado. É sobre
possivelmente os meus filhos vão passar por violências como eu passei. Minha filha, inclusive, já passou por uma. Foi bem difícil, mas eu percebo que ela passou de uma forma diferente. Que ela estava fortalecida para, inclusive, sinalizar, falar, isto é racismo e isto eu não permito. Eu não tinha essa aquisição quando eu passei por isso. Então, olhando para minha filha, eu percebo a transformação já acontecendo. E como a gente não vai dar um passo para trás, isso vai seguir se transformando, né? Sim. E hoje a minha filha, ela me acompanha algumas vivências. Bate tambor, canta, você já acompanhou isso algumas vezes? Sim. E o quanto isso é importante para mim, né? Ver que esse saber que eu recebi está sendo passado para alguém e que possivelmente vai dar continuidade a isso, se ela quiser. Sim. Vai dar continuidade. Isso não vai morrer. Consequentemente, eu também não morro. Sim. Essa é a sacada. Sim. Te escutando, né, até aqui, e só um parênteses, gente, para eu não esquecer, tá? Eu falei a hora do Aristóteles, não é Aristóteles, é o Pitágoras que ele citou do Teorema de Pitágoras. Então, você citou o Teorema de Pitágoras há pouco, né? E se teve um lugar onde as histórias dizem não necessariamente está lá cravado no livro, Pitágoras, se ele foi um iniciado, ele se iniciou no Egito, né? Em África. Só para eu não esquecer. Cara, te escutando, assim, não tem como eu não me sensibilizar. Então, assim, o que você está fazendo aqui, né, nesta interação, é essa promessa, esse compromisso disso que você está levando adiante, né, nesse projeto. Então, é super importante porque a sensibilização, o empoderamento que leva à transformação, assim, cara, assim, eu acredito muito nesse caminho, né? Além disso que eu estou experienciando aqui, várias janelas estão abrindo assim com temas, né? Você falou assim, puxa, nessa sabedoria, nessa tecnologia ancestral, a gente não morre. E aí me veio uma coisa, voltando, por exemplo, da sua avó que não usava relógio, ela não sabia a hora, mas ela sabia o tempo. Sim. E quando a gente pega, né, o que a gente vive nesse extremo, cara, é uma velocidade muito grande, né, que a tecnologia digital, a inteligência artificial está avançando. Se a gente pega, né, uma cidade como essa onde a gente está gravando, né, São Paulo, né, com uma megalópole, assim, cara, tempo é dinheiro, tempo está sempre associado a mais rápido, precisa fazer mais rápido. E tem uma coisa que a gente refletiu recentemente sobre essa coisa da ideia de futuro, né? É como se a gente precisasse, nesse modus operandi do viver das empresas, correr atrás de algo que está lá na frente, né? E a tecnologia ancestral, ela não enxerga dessa forma. Não. Ela enxerga o tempo de uma outra forma, né? Então eu queria daqui a pouco que você trouxesse isso, mas eu quero trazer mais uma janela, né, que me veio. O processo desse caminho, não, então se tecnologia ancestral é um caminho, né, você tem um processo, você tem vou chamar aqui de método, porque a palavra método é um caminho para uma meta, para um objetivo, né? Você tem um método. E eu entendo que na ideia de tecnologia ancestral é parte do método um negócio chamado ritualizar. Sim. Ritualização. Sim. Né? Então eu queria trazer para a conversa a questão de como é que a gente lida com o tempo na mentalidade, no jeito de viver, de olhar o mundo, a partir da tecnologia ancestral, e a importância da ritualização. Só para concluir, eu atuo muito, e depois quero te chamar também para trazer a tua experiência recente no Instituto Reação, né, que é um projeto de cultura que a gente iniciou. Mas eu me dei conta que dentro desse ambiente organizacional, onde a gente está correndo atrás das coisas, com a ideia de que é fazer mais com menos, no menor tempo, a ideia da eficiência, e aí
a perda dos ritos, Uhum. o impacto que isso gera. O que impacta perder rito e também ter uma ideia de que, assim, eu preciso trazer o futuro para agora. A gente está falando sobre morrer. Só isso. É isso. A pessoa que está no presente vivendo o futuro, ela está adoecida. Tem um ditado na capoeira angola que eu acho muito bonito, que ele diz assim: devagar também é pressa. Eu gosto desse ditado, que inclusive está em algumas cantigas, porque o respeito ao tempo é extremamente importante. E eu percebo que na sociedade que a gente está vivendo hoje, onde tudo é muito rápido, né? Então, eu vou fazer um paralelo, né? Antigamente, quando eu queria, e não é um saudosismo, não, mas antigamente, quando a gente gostava muito de um artista, a gente ficava ansioso, até na expectativa, né? Na verdade, assim, de quando é que vai lançar o próximo álbum? Eu decorei esse álbum aqui. Ou então, aquela música, né? A gente ouvia várias vezes, a gente tinha dinheiro para comprar LP, eu passava o dia inteiro, às vezes, do lado do rádio, com uma fitinha cassete, Esperando ali esperando para tocar. gravar aquela música, para eu ter ela ali comigo. Agora, se eu não tivesse nada disso, eu ia ter que esperar tocar, ouvir, E para viver aquele momento. viver aquilo e cantar aquela música, né? Me espanta muito hoje, a gente vai aos shows e tá todo mundo com o celular. As pessoas não olham a roupa do artista, a dança que ele está fazendo, o palco, o que está acontecendo ali, né? E aí eu vou dizer, por exemplo, nas rodas de samba. A roda de samba ela tem um cheiro, ela tem um gosto, ela tem... E que muitas pessoas estão lá com o celular na tua frente, né? E é tudo muito imediato, já posta. Aí cantou um trecho da música, pronto, já acabou, cantou só aquele pedaço. E eu percebo que as coisas vão ficando aos pedaços mesmo, né? E aí o tal do hit que cantou hoje, amanhã já não é mais hit, já tem outra coisa. Perde o sabor, né? Tô fazendo esse parênteses, assim, para a gente pensar nesse devagar também é pressa. A pessoa vê um pássaro, ela está na estrada dirigindo o seu carro. Ela vê um pássaro muito bonito, ela para, ela tira seu smartphone lá, bate a foto e vai embora. Ela não olhou as cores que aquele pássaro tem, o território que ele vive, o que será que ele come, qual é o canto que ele está fazendo. Não, não teve envolvimento. Boa. Então, eu digo que esse sistema que está todo apressado, todo atrapalhado atrás do fazer mais com menos, está adoecendo o nosso povo. E eu digo principalmente o nosso povo, porque somos nós que mais sofremos com essa dinâmica Sim. no mundo, né? Então, cada vez mais tem que acordar mais cedo. Já não basta as mazelas sociais que a gente vive, ainda tem que correr o tempo todo, o tempo todo. Enquanto que eu percebo que as tecnologias ancestrais me assentam. Você vai aprender um toque de tambor. Antes de você aprender o toque do tambor, tu vai botar a mão no couro. Que couro é esse? Como é que ele veio parar aqui? Qual o cheiro que esse couro tem? Tu lavou tua mão para tocar nesse couro? Pediu licença? Tem um amigo meu que é músico. E um dia ele me falou assim: "O mestre", e um grande músico, tá? Percussionista assim de primeira. Ele falou assim: "O mestre, eu pego lá o atabaque, cara. Tento tocar e não consigo. Tem alguma dica que você pode me dar?" Eu falei: "Me fala do seu ritual. Um dia que você vai tocar o tambor, qual que é teu ritual?" Eu acordo, as minhas coisas lá, eu pego o tambor lá e vou tocar. Eu falei: "Então, você já parou para pensar se esse instrumento quer ser tocado?"
pediu licença para tocar? Que ancestralidade é essa? Que pode, inclusive, te dar essa permissão. E que toque você está querendo fazer nesse instrumento? Você está falando de um instrumento que antecede mais de muitos e muitos anos antes de Cristo, na Terra. Você não sai chegando, botando a mão, tocando o que você quer. Não é assim que funciona. Esse tipo de instrumento toca de outro jeito, cara. E ele falou, poxa, eu vou pensar nisso. Minha madrinha fazia uma coisa que eu achava o máximo. Minha madrinha é de um catolicismo popular, assim, né? Que tem aí ramificações com as religiosidades afro-ameríndias, né? E ela botava um cafezinho na janela. Todo dia. E depois ela ia tomar o café dela. E ela fazia isso sagradamente, todos os dias. Era o ritual dela. Acordava, fazia o café na janela, café para ela. Madeira, para que é esse café aí? Ah, esse café aqui é São Benedito, menino. Ah, mas São Benedito bebe café? Olhe, tu não ouse questionar se ele toma café ou não. É claro que ele toma. Senhora, tinha uma coisa ali, cara. Ela levantava e a primeira coisa que ela fazia era o café pro santo e depois para ela. Algo me disse que ela se conectava com uma ancestralidade dela antes, antes até da espiritualidade, para fazer aquele café, para botar lá, para depois tomar, para depois começar o dia. Eu não saio de casa, por exemplo, sem acordar. Ó, saca o que eu estou dizendo? Eu não saio de casa sem acordar. E para eu acordar, eu preciso de tempo. E que tempo é esse? É o tempo para entender que eu estou presente, eu estou inteiro. Eu preciso ir no meu congá rezar. Eu preciso ir lá fora, olhar para o céu, como minha avó fazia, olhar para o céu. Será que vai fazer frio hoje? Vai chover? Eu preciso pisar no chão descalço. Eu preciso mandar uma mensagem para meus filhos. E eu percebo que nessa dinâmica que às vezes a gente vive, a gente simplesmente abre o olho e vai. Não dá para abrir o olho e ir. O parente Ailton Krenak diz que o futuro é ancestral. Tem um adinkra também, na cultura africana, que é um pássaro, que ele está voando para frente, olhando para trás e na boca tem um ovo, que é o sankofa. E aí, mais uma vez, isso reforça. O futuro é ancestral. A gente precisa olhar para trás. Não há futuro se a gente não olhar para trás. E aí, pensando isso, eu estava falando agora há pouco sobre envolvimento, né? Todo mundo discutindo desenvolvimento. E essa nomenclatura de desenvolvimento, cara, ele é um corte no envolvimento. É um desenvolvimento. Não, a gente precisa envolver. A gente precisa voltar a fazer isso. A gente precisa voltar a ser rio. E permitir que outros afluentes confluenciem com a gente. E a gente não deixa de ser rio por causa disso. Mas a gente fica diferente. Porque confluenciar também é um caminho. Eu não quero só ter uma troca com você. Porque troca me exige dar algo daquilo que você está me dando também. Não, eu quero confluenciar. Vamos junto. Vamos ver, inclusive, Né? outras coisas que a gente não consegue antever nessa tecnologia, elas vão ser criadas. Exato. E eu acho que a gente é um exemplo disso. Sim. Estar aqui é um bom exemplo disto, né? Sim. A gente se envolveu e começou a criar
possibilidades. Uhum. Eu penso que isso que a gente está fazendo aqui, sim, é confluência e é gira. É gira. É a gira. Como diz meu amigo Ramon, a banda gira. Sim. A banda gira, tá girando. O mundo tá girando. O que a gente está fazendo? Né? Eu vou acelerar mais rápido que o mundo? Já dizia seu Martinho, né? É devagar, devagarinho. Né? Pisa de mansinho. Vamos pisar devagar. Vamos. Uma tecnologia que eu aprendi com minha companheira. Minha companheira Camila era descendente do povo Puri, do Rio de Janeiro. E ela falou assim, uma época pra mim, faz quanto tempo que você não pisa? Eu tava tendo muitas dores. Ela falou, faz quanto tempo que você não pisa no chão descalço? Eu falei, poxa, tem um tempo, eu acho, que eu não piso. Eu piso no chão descalço, fico doente. Eu não fico pisando no chão descalço. Ela falou assim, tu tá errado. Você tá doente porque você não pisa no chão descalço. Eu comecei a pisar no chão descalço. E as ervas que começaram a nascer lá em casa, eu tenho um problema de rim, eu tenho um problema renal. Começaram a nascer ervas que quando a gente busca na sabedoria científica daquelas ervas, são ervas para prevenir pedra no rim, cálculo renal. E aí, mais uma vez, né, esse reforço. A gente precisa tocar o chão e tocar com calma. A gente precisa desacelerar. A gente precisa ter tempo para olhar para si, para o mundo, para o outro. Né? É inadmissível hoje para mim levantar os domingos de manhã, por exemplo, e não ir no quarto dar um cheiro nos meus filhos. E vamos comer um pastel. E vamos fazer isso com calma. Vamos despertar. Vamos acordar. Agora a gente está aqui. Bora? Vamos lá. Sim. Porque isso é que faz a gente render, na verdade, né? Essa lógica que tudo rápido e com menos, ela está totalmente equivocada. A gente feliz rende muito mais Opa. do que adoecido. A gente constrói muito mais. A gente fica mais criativo. A gente está ali disposto numa conexão que é muito maior. Está muito mais disponível ao mundo. A gente cria muito mais, né? Tem 2 momentos que eu crio muito. Quando eu estou muito feliz. E aí tem um outro momento que aí esse é o meu momento de cura. Quando eu estou chateado, estou com ódio, estou com um sentimento que não é bom. Esse momento me faz criar muito. Mas me faz criar para eu me lembrar quem eu sou. Né? Para eu me lembrar quem eu sou. Mas esse não é um lugar que eu me sinto muito confortável, sabe? Eu prefiro criar feliz. Sim, sim. Rafa, eu quero resgatar um termo que você usou que me intrigou. Uhum. Você usou em determinado momento a necessidade ou um efeito, vamos assim dizer, de uma tecnologia ancestral, que é o envolvimento. E a gente, enquanto consultoria, está muito acostumado a usar a palavra desenvolvimento. Né? E você trouxe, né, uma leitura diferente. Eu queria explorar um pouco mais. Que ideia é essa? Né? De onde vem? Essa é a ideia do grande filósofo quilombola, Nego Bispo, e ele vai trazer para a gente, nessa brincadeiragem com as palavras, a importância da gente se envolver. Que o desenvolver seria como se fosse uma desconexão do envolvimento, né? E aí Nego Bispo sabiamente traz para a gente que a gente precisa se envolver. Por exemplo, precisamos desenvolver o meio ambiente, ou precisamos desenvolver uma prática X ou Y. Ou o desenvolvimento econômico. Ou desenvolvimento econômico. Eu preciso envolver, porque envolver significa
também se agrupar, se aglutinar. E aí propicia a gente pensar juntos, construirmos juntos, fazermos juntos, né? É muito nesse lugar assim que Nego Bispo vai trazendo para a gente a necessidade, então, de uma construção que é coletiva e de envolvimento, com comprometimento, né? Com responsabilidade, mas em conjunto. Puxa, me fez refletir uma coisa nessa brincadeiragem, né, das palavras, e quero conectar isto com, de repente, um convite que a gente quer fazer, né, para o Chicarangoma. Uhum. Então, se, né, há pouco você trouxe, né, que esse projeto, essa iniciativa tem como objetivo sensibilizar, empoderar e transformar, Uhum. eu talvez esteja me desenvolvendo nesse sentido do envolvimento, para me envolver, né? Vou tentar ser mais específico aqui. Eu fui educado escutando que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil em 1500, esse é o marco, né? E recentemente eu vi um Reels no Instagram que dizia que sim, a nossa cultura brasileira é uma cultura portuguesa porque nós falamos a língua portuguesa. E eu fui olhar ali comentários, tá? E todo mundo, é isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. E eu assim fiquei me perguntando, eu falei assim, cara, será que essa galera comeu feijoada já na vida? Será que pararam para pensar por que que mesmo tendo a língua portuguesa de Portugal, o nosso sotaque é diferente? Uhum. Por que que nós usamos outras palavras? E aí estou dizendo isso porque talvez eu tenha que me desenvolver, ou seja, tirar o envolvimento com coisas que eu sei para me envolver com essas coisas que têm uma causa que é transformar. Uhum. Porque, voltando ao ponto da nossa conversa, eu acho que um processo de transformação, ele é mais do que emergente, Sim. né? Então, que convite é esse que você gostaria de fazer para as pessoas que quiserem saber mais, têm interesse nesse projeto, iniciativa Chicarangoma? Bom, o Chicarangoma, então, é esse projeto maravilhoso. É onde a gente celebra os nossos. Aqueles heróis, aquelas heroínas que não estão lá no livro, são eles que se achegam para poder trazer a sua história e para fortalecer a gente e trazer com muita honestidade e carinho e com responsabilidade a nossa história. E que história é essa? É a história de Maria Quitéria, é a história de Rainzinha, é a história de Besouro, de Dandara, de Zumbi, de Nego Bernardino, né? São essas histórias que não são contadas, ou quando contadas são muito rasamente contadas. Então são eles que vêm para ajudar a gente a se fortalecer. Lembra que eu perguntei, num dia de muita tristeza, o que é que os meus antepassados fizeram para conseguir? Nasce o Chicarangoma aí, nesse Boa. convite da gente olhar para a nossa história a partir de um olhar aldeado e um olhar africanizado, né? É desse olhar e é desse lugar que a gente vai contar a nossa história, na nossa narrativa. Porque assim como eu aprendi com os meus mais velhos, enquanto eu estou vivo eu conto uma história, mas quando eu me for, eu deixo alguém para contar. Boa. E aí a gente corta a cabaça, espalha a semente e a língua do povo fala da gente. Boa. Uhum. Pô, Rafa, eu quero participar do Chicarangoma. O que eu já sei é que a primeira edição, né, desse workshop, que tem 8 horas de duração, ele vai acontecer no mês de setembro. Sim. Mas eu queria que você fizesse um convite seu, pessoal, de coração, para quem tiver interesse. Bom, você se achegue com a gente. E você que quer se aproximar, quer se achegar com a gente, quer vadiar, brincar, dançar, refletir nessa encruzilhada de saberes que a gente vai promover nesse dia. Para mais informações, acesse o nosso link na bio. Então eu queria te agradecer mais uma vez por estar aqui e
É isso. Até a próxima. Eu agradeço. Até a próxima. Em nome de toda a ancestralidade, eu agradeço. E aí foi muito importante estar aqui, ser ouvido, conversar, falar. Essa oportunidade foi muito enriquecedora e tamo junto, axé. Axé.